Olá, bom dia, tudo bem com você? Ou boa tarde ou boa noite, né? De repente, do horário que você está assistindo aí o nosso vídeo. Mas é bom ter você aqui no Recado de Paz. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você, que a graça de Cristo esteja contigo, que os anjos do Senhor o proteja e o guarde. Nós queremos abordar nesta manhã um tema que não é falado nas igrejas, tá? Mas é um tema muito pertinente nas Sagradas Escrituras. Ok? E é um tema que está relacionado com o grande conflito entre o bem e o mal. Poucas pessoas acreditam sobre o bem e o mal. As pessoas, às vezes, elas veem o mal, mas elas não se veem dentro desse grande conflito. Então, hoje nós vamos abordar esse tema. E nós queremos convidar você para assistir conosco, ok? Assista o vídeo até o final, tá bom? Porque esse tema, com certeza, vai mudar a sua maneira de ver as coisas. Bem-vindo, então, ao Recado de Paz. No livro do profeta Daniel, no capítulo 10, no versículo 1, fala desse grande conflito entre o bem e o mal. Tá? Nos dias do profeta Daniel, acontecia uma batalha. Só que essa batalha não era para os dias de Daniel. Acontecia uma batalha cósmica. E essa batalha cósmica, tá? Que ela havia começado muito antes de Daniel, mas o seu desfecho final é exatamente agora, no século 21, no nosso tempo. Entendeu? As Sagradas Escrituras têm algo fascinante. Existe algo dentro das Escrituras que ainda vai sair nos jornais de amanhã. Ou seja, meu amigo, as Escrituras falam de coisa que ainda está no futuro, que ainda vai acontecer, entendeu? E algo que já está acontecendo também, tá? Então, as Escrituras retratam uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Tá? Entre Deus e o inimigo de Deus, tá? Dê o nome que você quiser. As Escrituras dão o nome de Lúcifer, de Satanás, de demônios, tá? De anjos maus, tá? E outros nomes, tá? Mas essa batalha ela é real. Esse conflito cósmico, ele é real. É uma grande controvérsia na qual se acha envolvido o universo inteiro. Você ouviu o que eu disse? Nessa batalha cósmica, não está envolvido só o planeta Terra, esse grãozinho de areia, entendeu? No oceano do universo. Não. Nessa batalha cósmica está envolvido o universo inteiro. O cosmos inteiro está envolvido. Tá? E daí vem a grande pergunta. Por que Jesus Cristo deixou seu trono de glória e veio a esse planeta? Esse é o ponto. Tá? Então, dentro desse contexto, Daniel, capítulo 10, versículo 1, aborda exatamente esse contexto, esse grande conflito cósmico entre o bem e o mal, tá? Você sabe que a origem do conflito cósmico, tá? É relatada no livro de Isaías, no capítulo 14, verso 12 a 14, e no livro de Ezequiel 28, 12 a 14, tá? Ali é relatado um grande conflito cósmico, tá? Que é citado mais tarde em Daniel capítulo 10, verso 1. Mas o grande contexto aqui é o seguinte: a origem desse conflito cósmico, tá? Está muito além do rei de Tiro e da Babilônia, entendeu? São apenas figurativas, tá? De Lúcifer, tá? É um símbolo, tá? Ali, a descrição de Tiro e Babilônia, tá? É uma descrição figurativa do grande conflito cósmico que começou com Lúcifer, ainda nas cortes celestiais, tá? As Escrituras preveem um vislumbre de como essa controvérsia cósmica iniciou, tá? Apocalipse capítulo 12 diz que essa guerra que começou do lado do trono de Deus nas cortes celestiais veio para esse planeta Terra aqui, esse nosso mundo aqui, entendeu? Por que os seres humanos estão envolvidos nesse grande conflito cósmico? As Escrituras revelam em Gênesis 3 que, tendo sido expulso do céu, Lúcifer espalhou sua rebelião aqui em nosso planeta. Tragicamente, as sementes da controvérsia cósmica que começara no céu, no universo, entendeu? Lançou suas raízes aqui no planeta Terra. Gênesis capítulo 3 descreve o drama que foi envolvida a raça humana, entendeu? Nesse contexto.
Nós não estamos falando aqui de simplesmente Eva, uma mulher, ela vai lá, pega um fruto de uma árvore e come. Não, nós estamos falando aqui de algo gigantesco. Nós estamos falando aqui de um Criador que criou o universo perfeito, criou o homem perfeito, a sua imagem, e colocou num jardim perfeito. E esse homem, entendeu? Esses seres humanos recém-criados, resolve se rebelar contra Deus. E por trás dessa rebelião, entendeu? Está Lúcifer. E por que ele está lá por trás? É porque em outros planetas do universo, entre os anjos celestiais, ele não foi mais quisto. Ninguém mais quer ele lá. Entendeu? Os habitantes de outros mundos, em outras galáxias, conhecem a natureza e o caráter dele. Ninguém também quer ele lá. Então agora ele, sem opção de escolha, ele vem para o planeta recém-criado. E ele toma posse do planeta. Tá? Então aqui está estabelecido as raízes do grande conflito cósmico. Os efeitos da batalha entre Cristo e Satanás em breve se tornará evidente, à medida que o pecado distorce a imagem de Deus que havia formado a humanidade. Deus utilizou um grande dilúvio para purificar o mundo dos seus impenitentes, tá? Habitantes, e concedeu à raça humana um novo começo. Nós temos no capítulo 7 de Gênesis, versículo 17 a 20, a descrição do drama do dilúvio mundial. Por que aconteceu um dilúvio que Deus tomou a decisão de acabar com toda a raça humana? Porque toda a raça havia tomado partido do lado do conflito cósmico, mas do lado do mal. Se Deus não intervisse, o mal ia tomar conta de tudo. Por isso houve a necessidade do dilúvio. Alguns têm mais tarde, como a terra, aproximando-se de uma apostasia total. Deus estende o seu conserto a Abraão. Por intermédio desse patriarca, Deus planejava abençoar todas as nações do mundo. Quando você vai para Gênesis capítulo 12, você vê ali um conflito, tá? Os antediluvianos que tinham morrido, entendeu? Nasceu da descendência de Noé uma nova raça de seres para repovoar a terra. Só que esses que estavam repovoando a terra, o mal havia contaminado tudo novamente. E agora Deus tem que tomar uma nova decisão, o chamado de Abraão. Você vê aqui então o conflito cósmico envolvendo o patriarca Abraão, tá? O pecado rompeu o relacionamento existente entre Deus e o homem. E tudo que não provém da fé é pecado, diz Romano 14, 23. A transgressão dos mandamentos de Deus, ou as leis e o resultado imediato da falta de fé, a evidência da ruptura do seu relacionamento. Você vê que em Gênesis 3, o problema é que o casal tomou uma decisão de se rebelar contra a lei de Deus. Deus havia dado uma ordem direta, tá? Ó, de todas as árvores você pode comer, mas do bem e do mal não comerás. O que estava envolvido aqui? Obediência a Deus, tá? E quando nós falamos de obediência a Deus, nós já vamos para os 10 mandamentos bíblicos, de Êxodo capítulo 20, tá? E também Deuteronômio capítulo 5, tá? Ou então no Novo Testamento inteiro, aonde aparece, entendeu? De Mateus até Apocalipse, a repetição da lei de Deus, os 10 mandamentos em vários lugares da Bíblia, tá? Então a gente percebe aqui que a lei de Deus é o ponto-chave do grande conflito cósmico. Através do plano da salvação, Deus pretendia restaurar a confiança do Criador, através do qual levava um relacionamento de amor, entendeu? Que se manifesta através da obediência. Conforme Cristo conduziu a esse mundo aqui, quando ele veio, uma vida de obediência ao Pai. João 14, 15. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele estava sempre preocupado em ensinar o amor. Por quê? Porque ele sabia que o contrário do amor é desobediência. A lei, no contexto do grande conflito cósmico relatada na Bíblia, conforme Êxodo 20, tá? A lei dos 10 mandamentos conforme Êxodo 20, tá? Eu estou enfatizando isso para você, porque nós temos uma outra lei colocada aqui na Terra pela igreja dominante, mas não é a lei de Êxodo 20, ok? Então, primeiro você tem que entender o seguinte, Êxodo 20, tá? Você tem a lei dos 10 mandamentos dado por Deus, ok? Não confunda essa lei de Êxodo 20 com a lei dos mandamentos da igreja dominante, ok? São coisas diferentes. A igreja dominante, ela fez uma bagunça na lei de Deus, ok?
Nós estamos retratando aqui a lei de Deus, dos 10 mandamentos, tá? Está intimamente relacionada com o seu governo. A lei moral de Deus é tão necessária à existência do universo quanto as leis físicas que o mantêm unido e em funcionamento. O pecado é a transgressão da lei, ou a ausência de lei, conforme indicada na palavra grega anomia. A ausência de lei resulta da rejeição de Deus e de seu governo. 1 João 3,4. Nós podemos dizer aqui em palavras simples o seguinte: os 10 mandamentos é o caráter do próprio Deus. Deu para entender? Ou seja, os 10 mandamentos é o caráter do próprio Criador do universo. É o caráter do próprio Jesus Cristo. Por isso essa lei não pode ser mudada. Porque é como se você quisesse mudar o caráter de Deus. Entendeu? É como você tem um filho. Entendeu? E o filho ele vai formando o caráter dele. Aí você chega lá e quer mudar o caráter do seu filho. Não dá para você fazer isso. Tá? O contexto, entendeu? Claro, numa escala muito colossal, tá? É que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é o caráter do próprio Deus. E o homem não tem como querer mudar o caráter de Deus. Por isso, nesse grande conflito cósmico que começou no céu, por que começou lá? Porque chegou um determinado momento que Lúcifer ele estava no topo da hierarquia do seu poder e ele queria galgar mais um degrau, ele não queria ser apenas o chefe, né? O diretor geral, entendeu? Do universo, ele queria ser Deus. Aqui está o problema, entendeu? E quando ele queria ser Deus, ele chega para os anjos e fala, ó, se eu, entendeu, fosse Jesus, eu ia tirar a lei de lado. Não precisa mais da lei, não precisa mais dos 10 mandamentos. Essa ideia de que não precisa dos 10 mandamentos, ela começou na mente de Lúcifer no céu ainda, quando a raça humana ainda nem existia. Então você veja que a tentativa de mudar a lei de Deus, ela não é de hoje, entendeu? Não é de agora, tá? Ela vem desde o grande conflito cósmico que começou no próprio céu. Então você veja, a lei moral de Deus ela é tão necessária, porque ela é o caráter de Deus, quanto as leis físicas. Tá? Por exemplo, a lei da gravidade. Você soltou, cai. É uma lei. Entendeu? No contexto bíblico, tá? A lei dos 10 mandamentos ela é tão importante ou mais importante do que a lei da gravidade. Tá dando para entender o contexto? As tentações enfrentadas por Cristo durante seu ministério terrestre revelam a gravidade da controvérsia no tocante à obediência e submissão à vontade de Deus. Pelo fato de manter sua total dependência do Pai, Cristo conseguiu derrotar Satanás. Quando você olha para a vida de Jesus aqui na Terra, foi uma vida constante de tentação. Não tinha um segundo que Jesus não era tentado. Uma hora queriam apedrejá-lo, outra hora queriam matá-lo, entendeu? Outra hora, no deserto da tentação, o próprio Lúcifer foi lá para tentar destruir Jesus pessoalmente, entendeu? Então você veja que a vida de Jesus aqui na Terra, ela foi um grande conflito cósmico. Satanás intensificou seus esforços no sentido de fazer abordar a missão, entendeu? Ele queria acabar com a missão de Cristo, tá? À medida que o tempo se aproximava do fim. A controvérsia cósmica atingiu seu clímax, sabe aonde? Na cruz do Calvário. Aonde Jesus morreu, na cruz do Calvário, é o centro da grande controvérsia cósmica. O amor, a fiel obediência demonstrada por Cristo ali na cruz do Calvário, tá? A face da crueldade de Satanás, subverteria a posição desde assegurada a sua final derrota. O grande conflito cósmico teve seu desfecho final aí, tá? Ali na cruz do Calvário. O mundo hoje, no século XXI, onde nós estamos envolvidos com celulares, internet, computador, entendeu? Estamos envolvidos com o mundo virtual, tá? Onde nós lutamos pela sobrevivência, entendeu? Aonde nós lutamos desse mundo mal em todos os sentidos. A violência doméstica, a violência das ruas, a violência das drogas, a violência do alcoolismo, entendeu? A violência em todo o seu sentido, né?
até no contexto político, né? Onde nós chegamos hoje a uma divisão, o grande ponto é que esse conflito cósmico, entendeu? Que às vezes nós achamos que no século XXI o mais importante é o que está acontecendo agora. Amigo, esqueça. O ponto central da grande controvérsia entre o bem e o mal foi a cruz do Calvário, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo morreu ali. Ele deixou o seu trono de glória. Para um pouquinho para pensar comigo. Ele era Deus. Ele criou o universo, entendeu? Ele criou os anjos, entendeu? Ele criou os habitantes de outros mundos, aonde não tem pecado, entendeu? Ele criou tudo no universo, o Senhor Jesus Cristo. Tudo foi feito por ele. Sem ele nada teria sido feito. João capítulo 1. Nós temos aqui então o quê? O grande conflito. O que levou Jesus a deixar seu trono no céu, vir a um grão de areia, entendeu? No universo, que é esse planeta azul, entendeu? Deixar sua coroa de glória e vir aqui morrer numa cruz. Por quê? Por que Deus fez isso? Qual o interesse de Deus nisso? Eu vou dizer para você, meu amigo, o interesse de Deus nisso é você. É cada habitante que nasce nesse planeta. É cada criança que nasce aqui. Cada idoso que nasce aqui, ou que viveu aqui, entendeu? Cada adulto, que era uma criança e virou adulto, cada ser humano, cada homem, cada mulher. Esse é o interesse de Deus. É um amor colossal que nós não entendemos direito. Hoje, a grande controvérsia que se desencadeia em torno da autoridade de Cristo envolve não apenas a sua lei, como também sua palavra, as Escrituras. Desenvolve-se a abordagem da interpretação bíblica, que deixa pouco ou nenhum espaço para dúvida, entendeu? Para a divina revelação. No século XXI, as pessoas têm duvidado desse livro aqui. Ao duvidar desse livro, as pessoas estão duvidando de Cristo. Ao duvidar, ao colocar em xeque a lei dos 10 mandamentos escrito aqui, você está colocando em xeque o caráter de Cristo. Você está mostrando de que lado você está nesse grande conflito. Tá? Uma das estratégias de Satanás no grande conflito cósmico é tentar convencer as pessoas de que podem compreender a verdade independente de Jesus. Assim, vários centros de verdades têm sido propostos, quer individualmente, quer combinado uns com os outros. O homem, a natureza, o universo observável, as escrituras, a igreja. Ou seja, as pessoas, elas querem ter uma verdade fora desse livro. E aqui está o problema. Entendeu? Não tem como você ter uma verdade fora desse livro. Porque a verdade não é o que está na tua mente. A verdade não é o que está na igreja. O que o pastor diz na igreja, a verdade não é o que o padre diz na igreja, a verdade não é o homem, a verdade não é a natureza, que fala tanto hoje, vamos proteger a natureza, entendeu? O ser humano coloca a natureza como verdade. A NASA coloca, não, a verdade é o que eu olho através dos binóculos do Hubble e de outros telescópios no universo, isso é a verdade. Não, a verdade, meu amigo, é esse livro aqui. Se o que eu penso está de acordo com esse livro, certo? Mas se o que eu penso não está de acordo com esse livro, é mentira. Porque a verdade está só aqui. As Escrituras, a tua palavra é a verdade. Quem disse isso? Jesus Cristo, o Criador do universo. Faz parte da natureza do anticristo sugerir outros centros de verdades fora de Jesus Cristo. No grego, tá? No original, anticristo significa contra Cristo. Sem lugar para Cristo. Entendeu? Lúcifer, tá? Ou Satanás, o inimigo, tá? Ele quer estar desviando a sua atenção de Jesus. Ele quer desviar a atenção da humanidade inteira de Jesus e da sua palavra.
A jogada, entendeu? De Satanás, a jogada de Satanás e dos seus milhões de anjos que está aqui é tirar Jesus do foco. Entendeu? Por isso essa ideia moderna agora, entendeu? De que não é para falar mais antes de Cristo nem depois de Cristo. Por quê? Querem tirar Jesus do centro. Entendeu? Você pode ver as universidades hoje não querem mais que use essa expressão. Ó, antes de Cristo, depois de Cristo, 1200 antes de Cristo, ou 600 depois de Cristo. A expressão antes e depois de Cristo querem tirar do centro. Por quê? Porque Lúcifer, ele quer tirar Jesus do foco. Deu para entender? O grande conflito aqui, nós estamos tendo Lúcifer querendo tirar Jesus do foco. A doutrina da grande controvérsia, do grande conflito cósmico, revela a tremenda batalha que afeta todas as pessoas, uma vez nascida nesse mundo, ou seja, que em realidade atinge todos os rincões do universo. Efésios 6,12. Essa batalha cósmica, esse grande conflito entre o bem e o mal, atinge o universo inteiro, meu amigo. Não é só o planeta Terra. O planeta Terra é apenas o palco do teatro. Entendeu? É apenas o palco aonde o universo inteiro está de olho no que está acontecendo aqui. Essa é a grande batalha cósmica. A compreensão dessa doutrina convence a pessoa da necessidade de combater o mal. O sucesso será possível tão somente através da dependência do Senhor Jesus Cristo, o capitão do exército celestial, aquele que é forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Salmo 24, verso 8. Lúcifer tentou destruir Jesus no deserto, não conseguiu, tá? Lúcifer tentou destruir Jesus lá nas batalhas de Josué, entendeu? O capitão dos exércitos apareceu lá para Josué e Lúcifer não conseguiu, tá? Então veja, tá? Lá em Tiro, em Babilônia, Lúcifer tentou um conflito cósmico para destruir o povo de Deus, mas lá estava o capitão do exército, lá estava Jesus, tá? Então nós vivemos hoje uma realidade de uma batalha cósmica, entendeu? E que não dá para você fugir dela. Entendeu? Não dá para você falar assim, não, eu não quero me envolver. Eu não quero me envolver com o bem nem com o mal. Eu não quero pensar nisso. Não dá. Por quê? Porque o mal se originou, entendeu? O mal se originou na mente de Lúcifer. E ele está aqui na Terra hoje. Você querendo ou não, ele controla a sua vida. Você parou para pensar nisso? Os seus pensamentos, entendeu? Pode ser pensamentos de Lúcifer. Você já parou para pensar nisso? O mistério que não se originou com Deus, aquele que ama a justiça e aborrece o mal, Hebreus 1:9, não pode ser acusado diante da miséria do mundo. Satanás, um anjo caído, é o responsável pela crueldade e o sofrimento desse planeta Terra. Todo o mal que você vê pelas ruas, ou dentro da sua casa, ou em qualquer lugar, esse mal, ele não é de Deus. Deus não tem responsabilidade nisso. Caim achava que o responsável pelo mal dos seus pais terem perdido o Éden, ele achava que o responsável era Deus. Nós temos milhões de Caim hoje, pensando exatamente desse jeito. Só que as escrituras sagradas, ela fala o quê? Que o mal não começou com Deus. O mal começou no coração de Lúcifer, de Satanás. Após o seu retorno para o céu, Cristo não deixou órfãos os seus filhos. Manifestando grande compaixão, providenciou todo o auxílio possível nessa batalha contra o mal. O Espírito Santo foi comissionado a encher em favor de Cristo. Representa nossa constante companhia até que Jesus retorne outra vez para nos buscar.
João capítulo 14, verso 16, Mateus 28, verso 20. Nós não estamos órfãos nessa terra. O povo de Deus, a pessoa que lê as Sagradas Escrituras, que quer seguir os seus passos, a pessoa que quer obedecer a Jesus, ele não está sozinho nessa terra. Você não é órfão. Deus, Jesus, ele ressuscitou, foi para o céu, mas ele deixou alguém em seu lugar. E esse alguém é o próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo. Está aqui conosco. Nós não estamos órfãos, meu amigo. Não precisa ter medo nessa terra. Não precisa ter medo nesse grande conflito cósmico universal entre o bem e o mal. Deus está contigo. O Espírito Santo, ele é Deus, faz parte da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três formam a pessoa de Deus. Você veja como é tão importante a pessoa do Espírito Santo, né? Nós temos religiões na Terra que nem acreditam que o Espírito Santo existe. Outros duvidam, tá? Mas as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo é Deus. E ele está aqui para proteger você. A salvação da humanidade acha-se em jogo durante todo o ministério e morte de Cristo, pois ele veio para oferecer a vida para a remissão dos nossos pecados. Assim proceder, vindicou o caráter, a lei dos 10 mandamentos, o governo do Pai, contra os quais Satanás lança falsas acusações. Então você veja, o nascimento de Jesus na terra, nasceu de uma virgem, um milagre, uma gravidez, entendeu? Sem o sexo masculino. Olha para pensar, entendeu? O nascimento de Jesus já foi um milagre, tá? A vida de Jesus na terra, entendeu? A sua luta contra o mal, o seu exemplo em fazer o bem, tá? Os seus milagres. Ressuscitou mortos, entendeu? Sua tumba está vazia. Quem é Jesus Cristo, meu amigo? Jesus Cristo é Deus. Faz parte da Santíssima Trindade. Foi ele que criou o universo. E a sua morte na cruz é a grande vitória. É a grande vitória na batalha cósmica contra Satanás. Você sabia que quando Jesus foi enterrado naquela sepultura, Pilatos mandou 100 soldados para lá? 100 soldados para guardar a tumba. Os guardas dos fariseus, a guarda da igreja, também estava lá. Devia ser mais uns 100, tá? Você sabia que ali, enquanto Jesus estava morto naquela sexta-feira, daquela sexta para o sábado e daquele sábado para o domingo, tá? Você sabia que ali tinha 100 soldados da guarda romana, entendeu? Mais 50 ou 100 soldados, entendeu? Dos sacerdotes. E você sabia que você tinha ali a legião dos anjos maus guardando? Você sabia que o próprio Satanás estava ali em pessoa para não deixar Jesus ressuscitar? Olha que coisa! E do nada, vem do céu Gabriel, joga a pedra, como se fosse um pedaço de papel. E Jesus ressuscita. Isso é colossal. Nunca uma tumba esteve vazia. Mas a de Jesus está vazia. Jesus ressuscitou, meu amigo. Fantástico. O drama entre o bem e o mal fez o nosso Deus ficar tão louco por nós, que ele deixa a glória, deixa as suas coroas celestiais, vem a esse mundo, paga o preço por amor a você, por amor a mim. É colossal esse tema. O significado cósmico da cruz. A salvação da humanidade acha-se em jogo durante o ministério e morte de Cristo, pois ele veio para oferecer a vida para a remissão dos nossos pecados.
Ao assim proceder, vindicou o caráter, a lei e o governo do Pai, contra os quais Satanás lança falsas acusações. Nessa grande batalha cósmica, tá? Alguns pontos têm que ficar claros na sua mente, você que é cristão. Primeiro, verdade é só aqui. Só aqui. Segundo, a autoridade máxima é o Senhor Jesus Cristo. Terceiro, os 10 mandamentos da lei de Deus é o caráter de Deus. Não ter outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Segundo mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento. Guardar o sábado. Quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Quinto mandamento. Não matar. Sexto mandamento. Não adulterar. Sétimo mandamento. Não roubar. Oitavo mandamento. Não dizer falso testemunho. Nono mandamento. E não cobiçar. Décimo mandamento. Desses 10 mandamentos, você percebe aqui que nos 10 mandamentos, o quarto é para guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado está ligado com a criação do céu e da terra. Aquele que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Está vendo aqui? Os 10 mandamentos, o sábado, está ligado com o caráter do Criador do universo. Por isso que a lei de Deus, entendeu? É um reflexo do seu caráter. Não pode ser mudado. Você percebe aqui que não aparece o domingo como dia de guarda? Nesse grande conflito? Dentro dos 10 mandamentos, não tem espaço para guardar o domingo. Por quê? E por que a humanidade hoje guarda o domingo? Por que a igreja dominante quer colocar o domingo como dia ecológico? Quem é que está por trás? Quem é? Qual é o interesse de forçar a humanidade a ir contra a lei de Deus? Qual é a intenção do mundo? Qual é a intenção das religiões? Qual é a intenção da religião dominante? Se unir com os governantes do mundo para tentar abordar uma ecologia e querer colocar um dia de guarda que não é o que Deus estabeleceu, o sábado, como a sua marca, mas colocar um dia espúrio, o domingo, que foi criado lá no ano 321 pelo rei Constantino, porque os povos pagãos adoravam o Deus Sol e eles faziam essa adoração no domingo. O grande conflito entre o bem e o mal, ele é real hoje. E daqui para frente, nós vamos ter que nos posicionar ou a favor da palavra de Deus ou contra ela. Se você se posicionar contra ela, você vai ser um perseguidor. Se você se colocar a favor dela, você será perseguido. Esse é o grande conflito. O cenário está montado. O palco do teatro é a terra. O universo inteiro observa o que está acontecendo aqui. Esse é o contexto de Daniel 10:1. O grande conflito cósmico. Se você tem mais interesse sobre esse assunto, tá? De forma resumida, eu recomendo para você o meu livro, tá? Eles não me contaram a verdade. Vou colocar aqui para você a capa dele no final, ok? Eu quero dizer para você o seguinte, não dá para você fugir do conflito cósmico. O conflito cósmico é uma realidade. Você precisa se posicionar do lado certo. Aqui é o lado certo. As Sagradas Escrituras. Faça uso desse livro, meu amigo. Não vá para a cama à noite sem ler esse livro. Porque você precisa conhecer de que lado você está no conflito cósmico. Eu confio nesse livro. E você? Que Deus abençoe você. Bem-vindo e Deus abençoe e shalom.